Olá pessoal, vamos ao nosso vídeo das sexta-feiras. Hoje, 4 de setembro, falarei do viés conceitual ou viés da prova do conceito, que é a situação em que um determinado estudo não comprova verdadeiramente um conceito, no entanto, o entusiasmo de leitores interpretam aquele estudo de fins apenas pragmáticos como conceituais. É a confusão entre o pragmático, é o que eu estou vendo na prática, e o conceito, que é na realidade uma lei do universo. O que a gente tem que entender, pessoal, é que recomendações médicas genéricas devem ser baseadas em aspectos conceituais, ou seja, leis do universo. Recomendações genéricas devem ser feitas com base no entendimento de como o universo funciona, e aí isso eu chamo de conceito científico. O problema é que o melhor modelo de estudo para avaliar intervenções, ele contém dentro de si duas potenciais mensagens. Uma mensagem pragmática, o que aconteceu com aqueles indivíduos do estudo, e uma mensagem conceitual, o que significa o acontecimento com aquele indivíduo dos estudos. E é essencial que a gente separe de uma maneira inteligente essas duas mensagens provenientes de um ensaio clínico randomizado. Porque a gente tem três possibilidades de situações. A situação ideal, onde o resultado positivo de um ensaio clínico mostra naturalmente um resultado pragmático e tem uma mensagem conceitual. Os dois estão comprovados. Existe uma situação também muito favorável e que pode gerar recomendações, é quando não existe exatamente um resultado pragmático do ponto de vista de relevância, mas o trabalho tem a elegância de comprovar um conceito que pode ser utilizado como uma bússola nos processos de decisão. E a terceira situação, uma situação que é a situação que representa isso que eu estou chamando do viés do conceito, é a situação em que o trabalho não traz prova de conceito, no entanto, traz apenas um resultado pragmático. E esse viés do conceito é exatamente a confusão de um resultado positivo pragmático com uma mensagem conceitual que não está presente naquele estudo. Elaborei a ideia e agora vou dar exemplos para que o que eu acabei de falar nesses primeiros 2 minutos se torne mais concreto, saia do abstrato e entre no aspecto mais concreto do ponto de vista das ideias. Muito bem, eu vou exemplificar uma situação em que o estudo não prova conceito, mas mostra um resultado pragmático. Imagine que eu randomize indivíduos para fazer exercício físico ou não fazer exercício físico, no intuito de testar a hipótese de que o exercício físico reduz o peso decorrente de gordura, a adiposidade, reduz peso adiposo do indivíduo. E eu randomizo esses indivíduos para um programa de exercício físico, no qual eles entram num grupo de corrida, associado a exercícios de outros tipos, acompanhados por um personal trainer, e o outro grupo vive a sua vida usual. E eu demonstro que o grupo randomizado para atividade física perdeu peso. No entanto, esse estudo deixou livre uma variável de confusão nesse processo, ou alguma coisa que a gente poderia entender como efeito de confusão a posteriori da randomização, que é o que eu chamo de viés de desempenho. Na verdade, nesse estudo hipotético que eu lhes conto, as pessoas que ganharam de graça esse personal trainer, o personal trainer começou a conversar sobre dieta com essas pessoas. Começou a orientar a dieta. Essas pessoas que começaram a fazer exercício, a correr, elas passaram a ser mais interessadas por ficar mais magras e, consequentemente, correr com o melhor desempenho. Elas passaram a fazer parte de um grupo de corrida e as pessoas conversavam sobre dieta mais natural, mais saudável, e acabou que essas pessoas modificaram também a sua dieta. Enquanto as outras pessoas que não foram randomizadas para esse processo continuaram sua vida normal. Portanto, eu não posso saber, diante desse desenho, se a perda de peso decorreu do exercício ou se decorreu da dieta motivada pelo exercício. Esse estudo, portanto, confirmaria do ponto de vista pragmático que entrar num programa de atividade física reduz peso, mas não comprova do ponto de vista conceitual que exercício físico per si
é um redutor de adiposidade. O resultado a gente pode estar vendo devido a esse efeito direto do exercício ou não, ou devido no efeito indireto através do aspecto motivacional em melhorar a sua dieta. Portanto, esse é um estudo que se restringe ao aspecto pragmático. Ok, começando eu vou perder peso, mas será que deve ser uma recomendação como regra? E como efeito benéfico intrínseco o exercício físico para a redução de peso? A resposta é não, porque quando os estudos randomizados ajustaram para a dieta, o efeito do exercício na redução de peso, me desculpem os entusiastas, não se comprovou. E, portanto, a gente fica com a hipótese nula de que o exercício tem um efeito pragmático, mas não conceitual no controle do peso. E se você olhar ao seu redor, o peso de quem faz exercício, você começa a ter a noção de que o aspecto conceitual é um aspecto realmente problemático. Vamos agora ao exemplo da semana e que eu discuti no blog, que é o estudo Emperor Reduced, e que traz exatamente essa mesma questão para o meio cardiológico. Existe grande entusiasmo, segundo um grande estudo publicado mostrando um resultado pragmático, ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, grande tamanho amostral, resultado pragmático, resultado eu diria verdadeiro do ponto de vista pragmático, que glifosinas reduzem eventos cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca. Isso é verdade. A pergunta é, o que está por trás desse efeito? É o efeito intrínseco da droga? É a glifosina mesmo que é necessária no paciente com insuficiência cardíaca? Eu preciso de glifosina no paciente com insuficiência cardíaca? Não sei. Porque do mesmo jeito que o exercício estimulou a dieta, glifosina estimula a diurese. Glifosina estimula a diurese de uma maneira significativa, tão significativa quanto o diurético. E, portanto, eu não sei se o efeito vem do metabólico, o resultado metabólico da glifosina, ou se eu estou apenas demonstrando o conceito de que um pouco mais de diurético no paciente aparentemente compensado é benéfico. Eu não sei o que existe do ponto de vista conceitual por trás desse resultado pragmático. Ok, isso significa o quê? Isso significa que a recomendação, forte recomendação de glifosina como uma regra, não deve existir ainda na insuficiência cardíaca. Porque eu não sei se a recomendação deve ser aprimore a terapia diurética em quem está aparentemente compensado, porque isso vai reduzir em reinternamentos. Eu não sei. Ou não sei se o efeito é especificamente da glifosina. Isso influencia muito no processo de recomendação médica. Recomendação médica se aproxima de regras médicas, coisas que eu tenho que perseguir. Eu entendo que é verdadeiro que quem usou glicosina teve um resultado pragmático melhor do que quem não usou, mas eu não sei como traduzir isso do ponto de vista de recomendação. Deve ser a recomendação em cima da glifosina ou a recomendação em cima do aprimoramento diurético? E veja como existem interesses ou conflitos de interesses por trás de um conceito de glifosina como o novo tratamento para a insuficiência cardíaca. Claro que existem aí viés conceitual, que por trás dele podem existir vieses de confusão e vieses de conflito de interesse. Portanto, cuidado, gente, com essa situação. A confusão de um resultado meramente pragmático com um resultado conceitual. Para que a gente soubesse, se a glifosina tem um benefício conceitual, eu precisaria de um outro grupo controle e que aprimorasse o diurético, aprimorasse a terapia diurética. E aí eu mostraria, comparando com esse grupo, que além do aprimoramento diurético, a glifosina teria um benefício. Isso ainda não foi demonstrado, portanto, não está demonstrado o benefício conceitual de glifosina na insuficiência cardíaca, e isso não deve ser uma recomendação glifosina. Precisamos de mais evidências. Eu vou agora dar um exemplo contrário, que é muito interessante, que é muito mais válido do que isso. Um estudo que traz um aspecto conceitual, mas no estudo você não viu um resultado pragmático. Eu vou citar o estudo PEITO, que
testou trombólise na embolia pulmonar. Esse estudo peito que testou trombólise na embolia pulmonar, com embolia pulmonar de magnitude intermediária, não era embolia pulmonar clinicamente maciça, foi um estudo que concluiu assim, não sei se o resultado pragmático é tão bom, porque houve um certo benefício clínico, mas houve um aumento de sangramento, inclusive sangramento, hemorragia cerebral, que meio que ficou equilibrado o benefício e o malefício. Então, naquele estudo, do ponto de vista pragmático, e o pragmatismo em relação ao tipo de população ali estudada, que eram em média pacientes realmente com embolia pulmonar de risco intermediário, não mais graves do que a mediana, esses pacientes têm até um benefício, mas o benefício não aparentemente é garantidamente maior do que o risco da trombólise. Portanto, do ponto de vista pragmático, é um estudo que se apresenta mais como negativo, ok? No entanto, minha gente, esse estudo é muito importante como prova do conceito de que a trombólise, mesmo em situações fora de choque circulatório decorrente de embolia pulmonar, traz benefício clínico. Porque a redução relativa do risco da evolução dos pacientes para choque foi na ordem de 50% ou mais, 50 e tantos por cento. Então é um efeito de grande magnitude da diminuição da probabilidade do indivíduo evoluir para choque e, consequentemente, até morrer. E essa é uma prova do conceito que o estudo trouxe. A trombólise é benéfica no controle das consequências da embolia pulmonar. Do ponto de vista pragmático, naquele tipo de paciente, esse benefício se igualou ao risco. Portanto, eu não vou generalizar essa recomendação, mas ali tem uma prova do conceito, que eu posso considerar esse conceito e utilizar no meu processo de decisão. Porque a prova do conceito não é uma regra, mas é uma bússola a nos guiar. E normalmente a prova dos conceitos de eficácia são representadas pela redução relativa do risco e são propriedades constantes em diferentes pacientes em termos de faixa de risco absoluto. Então, aquele 55% de redução relativa do risco de piora clínica do paciente com embolia, ele foi demonstrado naquela amostra de risco intermediário, mas ela, pelo princípio da complacência, se aplica também a pacientes de maior risco. Portanto, se eu tenho uma embolia pulmonar, pode até não estar em choque, mas uma embolia pulmonar mais grave, com maior probabilidade de morte do que a probabilidade daquela amostra estudada, o efeito absoluto ou concreto nesses pacientes desse conceito comprovado nesse estudo será muito maior. E aí eu aplico o conceito num paciente de faixa de risco maior e entendo que o benefício absoluto dele vai ser bem maior, superando aquela faixa de risco. Pareceu complicado? Nem tanto. A prova do conceito é uma propriedade constante e a individualização médica deve ser baseada em provas de conceito. Conceito de eficácia é a redução relativa do risco, que é constante em diferentes estratos de risco. Aquele estudo peito da embolia pulmonar, ele não gera uma recomendação pragmática de fazer trombólise nos pacientes que foram ali testados, mas ele prova um conceito que a trombólise é benéfica do ponto de vista de reduzir as complicações clínicas da embolia pulmonar. Então, se eu tenho um paciente com muito maior probabilidade de complicação clínica, o NNT desse paciente, em termos de benefício, vai ser muito mais favorável nesse, de muito maior probabilidade, do que o NNH de causar sangramento. Eu, portanto, peguei um estudo que não tem implicação pragmática no sentido de imitar o que foi feito no estudo, mas ele traz uma informação conceitual que, de uma maneira individualizada, pode guiar meu tratamento. É a situação de prova conceitual sem grande demonstração pragmática. E, por fim, a melhor situação, a ideal, é quando as duas coisas são comprovadas, tanto o pragmático como o conceitual. Isso existem muitos exemplos que existe um ensaio clínico onde foi demonstrado um benefício conceitual,
pragmático, e esse pragmático significa conceitual, porque não tem por trás disso fatores de confusão, como a dieta em quem faz exercício ou como a diurese em quem tomou glifosina. Exemplo recente, dessa semana, do mesmo Congresso de Cardiologia: colchicina, como anti-inflamatório, reduz risco cardiovascular em prevenção secundária. Colchicina, que não reduz colesterol, que não melhora a pressão, que não controla o tabagismo, que não controla a obesidade, que não é antidiabético, nada disso melhora efeitos cardiovasculares. Portanto, esse trabalho tem não só um significado pragmático, como ele tem um significado conceitual muito interessante, que a terapia anti-inflamatória reduz risco cardiovascular na doença coronariana ou na doença aterosclerótica. É a situação ideal. Então, por fim, minha gente, pensem que um ensaio clínico pode trazer, na situação ideal, tanto uma informação positiva, pragmática, como conceitual. Pode trazer uma informação positiva apenas conceitual. Tem valor. É uma bússola no processo de decisão individual. Mas a situação realmente desconfortável e que representa uma falácia ou o viés conceitual, que é o título desse vídeo, é a situação em que o estudo mostra um resultado pragmático sem valor conceitual. Cuidado com essas situações. Até a próxima semana.